Marcos capítulo 10, versículo 46. Fica bem ligadão agora, tá bom? Que essa história é massa, interessante, e Deus quer falar com você. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Animem-se, disseram, venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, que significa mestre, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Fecha o olho aí, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, nessa noite, porque, Senhor, podemos desfrutar da tua palavra. Senhor, nós não queremos ouvir, não queremos, Senhor Jesus, nos alimentar de nada que não seja apenas a tua palavra, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que a tua voz fale conosco, que não seja o Pedro aqui falando, mas que seja o teu Espírito Santo através da minha vida. Eu me submeto a ti, Pai, para ser apenas uma ferramenta do Senhor nessa noite. E nós, Senhor Jesus, nos consagramos a ti nessa noite, neste momento, para ouvir a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Jesus, esse é o nosso desejo. Assim nós oramos, amém. Amém ou não amém? Bom, essa história ela é muito conhecida. É uma história que, deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui já ouviu essa história? Ou já leu essa história? Essa história, por exemplo, tem também lá no livro de Mateus, tem lá também no livro de Lucas, e é uma história muito conhecida. E como eu estava dizendo aqui, ela é a história sobre um cego chamado Bartimeu. Um cego que tinha esse nome Bartimeu porque ele era filho de um homem chamado Timeu. Então, eu até falei hoje para o pessoal, meu nome é Pedro, mas se fosse nessa época, o nome do meu pai é Marcos, teria que ser Bart Marcos. Não, tinha que ser Bar Marcos só, para vocês entenderem a lógica do nome. Mas a questão é que, olhando para esse cego, como eu mesmo disse ali, escrevi naquela frase ali atrás, essa é a história de um cego que enxergou mais do que muita gente. Mesmo sendo cego, Bartimeu, ele conseguiu ter uma visão muito além de muitas vezes a maneira como nós, não sendo cegos, enxergamos as coisas, e eu vou explicar o porquê. Vamos então entender alguns princípios espirituais importantes que podem nos ajudar a viver algo extraordinário com Deus, assim como Bartimeu viveu. Então vamos entender Bartimeu. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Bartimeu era um homem que vivia na cidade de Jericó. Repete comigo, fala Jericó. É isso aí, quem lembra da cidade de Jericó é a cidade que Josué também passou por lá. E o que aconteceu? Como diz na música, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas... alguns cantam cairão, alguns cantam ruirão, mas enfim, era essa a cidade. Então, Bartimeu era um homem que vivia nessa cidade e tinha um detalhe importante, que ele era cego. E por conta da sua cegueira, Bartimeu vivia então como? Bartimeu vivia como? Vocês estão manjando, é só ter a coragem de falar. Bartimeu então, por ser cego, vivia como? Isso, nem precisei dar dica. Então olha só, eu quero que você comece a construir essa cena aqui comigo. Então, Bartimeu era um homem que vivia na cidade de Jericó. Ele era cego, por conta da sua cegueira ele era mendigo, porque naquela época
Olha só, naquela época os recursos eram muito menores do que nós temos hoje em dia. Então, era impossível que um cego tivesse qualquer tipo de solução. Mesmo a Bíblia não cita quanto ele era cego, se ele era 100% cego, se ele era cego de nascença, se ele era parcialmente cego, mas a questão é que o fato dele ser cego trazia para ele algo, uma dificuldade que era impossível de resolver. Por exemplo, ele era impedido de trabalhar, porque era muito difícil um cego ter recursos para trabalhar naquela época. Da mesma maneira que Bartimeu, por ser cego também, jamais se casaria com alguém, porque que pai que gostaria de dar a filha para um homem que era cego e que como consequência seria mendigo? Ninguém faria isso. Então Bartimeu, ele tinha uma vida muito complicada. E pior do que tudo isso, ainda existia um outro motivo que complicava ainda mais a situação de Bartimeu. O fato da sua doença, o fato da sua cegueira, fazia com que, pela lei judaica, ele fosse também considerado um homem condenado. O que significa isso? Significa então que para aqueles religiosos da época, Bartimeu não poderia nem ter mesmo acesso a Deus, porque a cegueira era tipo uma consequência de uma vida que ele tinha de pecado, ou que ele tinha herdado da sua família. Ou seja, então, o que eu quero dizer é que, humanamente falando, Bartimeu não tinha nada que ele poderia fazer, espiritualmente também não, ele não poderia nem sequer acessar o templo. Ou seja, a vida de Bartimeu era muito complicada, era muito complexa. E aí o ponto é que, imagina então esse homem agora, o coração dele. Você consegue tentar transportar o sentimento de uma pessoa que sofre com tudo isso para você? Imagina o cara olhar para si mesmo e falar: caramba, minha situação ela é terrível, não tem nenhum tipo de esperança que possa me dar algum tipo de futuro que seja, não tem absolutamente nada que possa fazer. E aqui, por incrível que pareça, já há uma semelhança com muitos de nós nos dias de hoje. Por que eu digo isso? Porque talvez não no sentido físico como Bartimeu, talvez eu e você não sejamos cegos fisicamente falando, mas muitas vezes nós, assim como Bartimeu, olhamos para a nossa vida, olhamos para o contexto que cerca a nossa vida, olhamos para a nossa família, olhamos para a nossa realidade, olhamos para o nosso contexto social, a gente olha para a gente mesmo e a gente às vezes se enxerga sem esperança, assim como Bartimeu. A gente olha e fala: caramba, não tem nada que possa me dar, parece que um respiro de esperança, parece que os problemas da minha vida, eles são sempre maiores e ele nunca dá uma trégua para mim. Principalmente quando a gente começa a se comparar com outras pessoas. Quando a gente começa a se comparar com outras pessoas, no âmbito da família, na vida emocional, na vida espiritual, na vida financeira, etc. A gente começa a olhar para a gente começa a ficar, parece que sem ar, sem conseguir respirar, porque fala: meu Deus, parece que a minha vida com Deus nunca vai dar certo. E aí então, às vezes a gente se enxerga exatamente nessa mesma condição de Bartimeu. Às vezes a gente está abalado, triste. Eu recebo muitas pessoas que às vezes, por estarem emocionalmente mal, por estarem com problemas, que são problemas que infelizmente são normais da nossa vida, emocionais. Eu recebo pessoas às vezes dizendo: pastor, talvez seria melhor a morte. Talvez seria melhor a morte, porque eu olho para mim, eu não vejo perspectiva. E sinceramente, infelizmente, isso acontece conosco. Então, Bartimeu provavelmente ele estava nessa situação. Essa era a realidade dele. Vocês estão comigo aqui? Só que quando a gente começa a olhar então para essa história que é narrada aqui, a partir disso aqui há dois pontos de vistas que nós precisamos e nós podemos entender algumas coisas. Nós podemos olhar para a ação de duas pessoas aqui, a ação de Bartimeu e a ação de Jesus. E aí eu quero começar então a trabalhar com você. Por exemplo, no versículo 46, que é logo o primeiro que nós lemos,
A Bíblia diz assim: um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Presta atenção numa coisa: esse homem tinha muitos motivos para desejar a morte. Ele era até mesmo chamado de condenado. Não tem nada que ele possa fazer. Só que a Bíblia diz então que Bartimeu, então, ele estava sentado na beira do caminho. Eu quero que você repare num detalhe: a Bíblia diz que ele estava ali, não que ele vivia ali. Há outras histórias na Bíblia que, quando ela conta sobre alguém, ela diz que aquela pessoa vivia naquele lugar. Como, por exemplo, aquele homem que vivia na porta, quando Pedro e João passam, descrito lá no livro de Atos, a Bíblia diz que ele vivia naquele lugar. Mas no caso de Bartimeu, a Bíblia diz que ele estava naquele lugar. E isso mostra pra gente que, de alguma maneira, Bartimeu, independente da sua condição, independente da situação que envolvia a vida dele, de alguma maneira, todos os dias, ele saía do seu lugar, ele saía da onde ele vivia, e se colocava na porta, na entrada da cidade, à beira do caminho, para tentar conseguir algum tipo de recurso. Está entendendo isso que eu estou falando? Bartimeu todo dia chegava e se colocava num lugar para pedir esmola, porque provavelmente o lugar onde ele se colocava era um lugar interessante, onde estrangeiros passavam, lugar onde pessoas poderiam ajudá-lo de alguma maneira. Então ele todos os dias, com ajuda ou sem, nós não sabemos, ele se coloca, ele se posiciona num lugar onde ele poderia tentar arrecadar algo para si próprio. Então, olha só, o que eu quero que você entenda é que, independente da sua condição, independente da situação que cercava a vida de Bartimeu, de alguma maneira ele tenta aproveitar e encontrar boas oportunidades, se colocando no lugar onde ele poderia gerar recursos. Isso já mostra pra gente um dos porquês. Bartimeu era um cego que enxergava mais do que muita gente. Porque a verdade, quando eu digo enxergar, não é um sentido físico, mas é porque as condições não eram favoráveis, mas mesmo assim, Bartimeu, ele tinha algum tipo de motivação e força que o fazia, mesmo na condição que ele vivia, se colocar em algum lugar para aproveitar alguma oportunidade. Você está entendendo isso? Sim ou não? O que eu quero dizer é que muitos de nós, por vezes, por conta das situações que passamos, por vezes das nossas falhas, muitas vezes por causa das nossas frustrações, por causa dos nossos medos, por causa de desânimo, muitas vezes nós nos limitamos a essas condições e aceitamos uma condição que muitas vezes foi imposta sobre nós. Eu quero que você entenda, por exemplo, alguém que infelizmente precisa de cuidado, alguém que sofre de depressão, essa pessoa jamais desejou estar nessa condição. Mas eu quero que você entenda é que Bartimeu, ele nos ensina de que mesmo em situações difíceis, e graças a Deus hoje nós temos formas de tratamento, até médicos para isso, e nós precisamos fazer para aqueles que estão precisando de ajuda. Mas o que Bartimeu nos ensina aqui é que ele não permite que as condições desfavoráveis da vida dele determinem aquilo que ele vai fazer, determinem as suas ações. Bartimeu está nos ensinando de que, independente das limitações que a gente está vivendo, de alguma maneira a gente tem que tentar se mover e se posicionar em algum lugar que gere algo para a gente. No caso aqui, Bartimeu, ele se posicionava no lugar onde ele tentava arrumar algum recurso, o quê? Financeiro. O que ele pedia para as pessoas que passavam ali? Dinheiro, esmola. Mas o ponto aqui é que quando a gente transporta isso para a nossa vida, muitos de nós não fazemos isso. Deixamos que as limitações nos controlem e ficamos esperando alguém fazer algo por nós. A gente fica esperando Deus simplesmente vir e fazer algo por nós. Às vezes a gente fica preso em casa, sendo dominado pelos nossos pensamentos, pelas nossas frustrações, como eu disse, que só nos afetam ainda mais. Então eu quero que você olhe para Bartimeu, essa ação que ele faz, esse movimento que Bartimeu fazia de se colocar no meio do caminho. Entenda que essa ação não trazia esperança para ele,
não resolvia o seu problema, mas alguma coisa ele estava fazendo, e algo estava prestes a acontecer na vida de Bartimeu. Mas se ele não tivesse naquele lugar, jamais teria acontecido. Você está entendendo isso? Então olha só, é exatamente assim que eu e você, nós devemos reagir às dificuldades da nossa vida. Às vezes é difícil, eu sei. Eu já tive momentos na minha vida em que nem mesmo as minhas principais motivações de vida serviam para me fazer feliz. Já tive um desânimo tão forte que às vezes dá a sensação que era melhor morrer do que viver com esse sentimento. Mas de alguma maneira nós precisamos nos mover. A gente precisa arrumar forças de algum lugar para se mover. E aí olha só, antes de nós continuarmos olhando para o texto, eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado, independente da idade que você tem. Eu sei que infelizmente os dias eles são complicados. Às vezes a situação na nossa casa ela é complexa. Às vezes a família que você tem não é uma família boa. Às vezes você não tem o melhor exemplo de pai ou mãe dentro de casa. Às vezes você tem sofrido com tristeza, desânimo. Às vezes você tem sido pego pelos teus pensamentos que ficam tentando trollar você, dizendo que você não vale nada. Eu quero que você nunca deixe isso dominar as suas ações. Ainda que você tenha que arrancar forças, a última força que você tem para se mover para algum lugar, para gerar recurso para você. Mas voltando aqui para Bartimeu, olha só, vamos continuar na história. A Bíblia então nos mostra que por conta dessa ação, por conta desse movimento que Bartimeu fazia todos os dias, de se colocar à beira do caminho, a Bíblia nos mostra que certo dia, por estar lá, ele descobre que tinha outro alguém passando por ali também. Esse alguém era quem? Era quem? Quem sabe grita, que era quem? Olha só que coisa linda. Ele soube certo dia que Jesus estava por perto. E a questão é que eu imagino Bartimeu cego. Ele começou a ouvir um barulho diferente. Parecia um barulho de muita gente andando. Tá ligado? E ele começou a ficar confuso com aquilo. Mas aí então ele descobre que quem estava ali, naquela região, era Jesus. O mesmo Jesus que anteriormente já havia passado por ali. Jesus, por exemplo, que já tinha feito milagres naquela cidade. O mesmo Jesus que já tinha realizado algo na vida de outras pessoas naquela cidade. O mesmo Jesus que tinha encontrado com Zaqueu, mandado Zaqueu, que era um homem sem vergonha, descer da árvore, tinha entrado na casa de Zaqueu, tinha jantado com Zaqueu e tinha transformado a vida de Zaqueu. Provavelmente Bartimeu começa a se lembrar de tudo isso. Aí, olha que coisa doida. Aqui está o ponto importante, presta atenção. A Bíblia não diz que Jesus vai até onde Bartimeu estava. Alguém leu isso aí na sua Bíblia? A Bíblia diz que então Jesus se encontrou com Bartimeu. A Bíblia diz que Jesus passou na frente de Bartimeu. A Bíblia diz isso, sim ou não? Não. Olha só, a questão é que imagina só, Jesus não passou na frente de Bartimeu. Jesus não foi até Bartimeu, e ainda havia uma multidão cercando Jesus. Ou seja, qual era a chance de existir uma oportunidade de Bartimeu encontrar com Jesus? Nenhuma, zero. Aí então a gente aprende aqui por que Bartimeu então, o segundo motivo pelo qual Bartimeu era um cego que enxergava oportunidades mais do que muita gente. Sabe por quê? Porque diante da chance de encontrar com Jesus, aquele que já tinha feito tudo aquilo que nós falamos, Bartimeu, ele não fica esperando a oportunidade. Agora Bartimeu
que antes se colocava num lugar para aproveitar oportunidades, agora Bartimeu nos ensina que alguém que deseja transformação, cria as próprias oportunidades. Há uma frase que diz que pessoas que não aproveitam, que às vezes falham na sua vida, é porque não aproveitam oportunidades. Pessoas espertas aproveitam as oportunidades que têm, mas pessoas incríveis são aquelas que criam as próprias oportunidades. Há esse ditado que diz isso, e Bartimeu nos mostra então que esse cara, ele era incrível, porque diante da oportunidade de se encontrar com Jesus, ainda que seja difícil, ainda que seja impossível, olha o que a Bíblia diz: quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava por perto, o que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Começou a gritar. Imagina você, cara, você está caminhando com Jesus, ouvindo Jesus. Eu imagino que Jesus, ele era tranquilo, ensinando, falando: gente, o reino de Deus é assim. O reino de Deus é como a montanha, o fundo de tela do Windows. O reino de Deus é tudo maravilhoso. Aí do nada, velho, eu não vou gritar no microfone aqui, o meu Bartimeu vai gritar aqui por mim, pode ser? Do nada, Jesus está aqui: o reino de Deus, Jesus, filho de Davi. Grita mais forte, Bartimeu. Imagina que é o seguinte, eu estou falando aqui que você quer criar uma oportunidade, tá bom? Vamos tentar de novo, pode ser? Faz o seguinte, você vem lá de trás. É para você ir lá para trás, nós vamos interpretar aqui, mano. Eu e o Honório estamos indo para o ID a partir de hoje. Eu sou Jesus aqui, vocês são a multidão. Galera que está aí no último banco, vocês seguram ele, não deixa ele vir não, beleza? Vocês topam me ajudar aí, sim ou não? Pode ser? Irmão, você segura ele aí, firmeza? Me ajuda aí. Aí Jesus está aqui. O reino de Deus é como o reino de Deus é como tem misericórdia de mim. Aí quem está em volta aí, não deixa ele gritar, mano. Manda ele ficar quieto, pode ser? Vai. O reino de Deus é como o Windows, a tela do Windows e tal. Vai, filho, grita Bartimeu. Vai mais forte. Quem está em casa não está te ouvindo. Olha só, fica aí Bartimeu. Fica aí que você vai gritar mais. Olha só, meu irmão, olha só, imagina essa cena, velho. Do nada, o cego, mendigo, começa a gritar no meio da multidão. É isso aí. Ele começa a gritar, então, o que ele grita? É isso, multidão. Gostei. Olha só. Fica aí, Bartimeu. Daqui a pouco você se encontra comigo. Cara, do nada o cara: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cara tá gritando desesperado, velho. O cara tá louco. E olha só que interessante. Olha só, repara numa coisa. Naquela época, muitos duvidavam que Jesus era o Cristo de verdade. Muitos duvidavam que Jesus, ele era o Messias. Muitos duvidavam, e os judeus até hoje duvidam disso. Muitos não criam em Jesus como Cristo. Cara, eu quero que você repare para reparar numa coisa. Bartimeu, um cego mendigo, quando ele grita, ele coloca Jesus como Cristo. Ele diz: Jesus, filho de Davi. Sabe o que Bartimeu está mostrando aqui para mim, para você e principalmente para Jesus naquela época? Que demonstra então que Bartimeu entendia quem Jesus era. E Bartimeu, quando ele gritava para se encontrar com Jesus, ele estava mostrando: Jesus, eu adoro o Senhor, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é Messias, eu sei que o Senhor veio para salvar o povo e para me salvar. Cara, olha a fé desse cara. Um mendigo,
o cego, em meio aos gritos de pedido por misericórdia, ele demonstra alguém que adora Jesus. Você está entendendo isso? Cara, é importante que você entenda isso, porque antes de qualquer coisa na nossa vida, antes de qualquer pedido de misericórdia que nós podemos fazer para Deus, Deus precisa olhar para o nosso coração e enxergar que alguém, independente das condições, independente de quem é, Deus precisa olhar para nós e enxergar alguém que o adora. Muitas vezes a gente transforma Deus só num realizador de ações na nossa vida. Você já parou para pensar que Bartimeu não tinha garantia nenhuma de que ele seria curado? Bartimeu não tinha garantia nenhuma que Jesus ia sequer atendê-lo, mas mesmo assim ele mostra, para quem quiser ouvir, ele fala: Jesus, filho de Davi, ou seja, Jesus, eu sei que o Senhor é o Cristo e eu te adoro por isso. A gente precisa começar a adorar Jesus e parar de transformar Jesus num Bolsa Família que ajuda a gente por obrigação. Olha só, então Bartimeu está lá gritando: vamos, Bartimeu, vamos, Bartimeu. Aí olha só, a Bíblia diz que a galera que estava em volta, vocês estão muito bem, vocês estão dando um show no Bartimeu hoje, velho. Estão muito melhor que Bartimeu, sinceramente, mas tá bom. Bartimeu, próxima vez você vem com, tá? Olha só, então Bartimeu está lá gritando e a galera em volta dele, a Bíblia diz que a galera começou a ficar nervosa e o pessoal começava a mandar ele ficar quieto. Vocês estão só fazendo assim, ó, fica quieto, Bartimeu. Eu imagino que o povo estava: ô, cala a boca, mendigo. Cala a boca, ô condenado. Todo mundo se escandaliza, mas a verdade é que era assim. Cala a boca, condenado. Você vai atrapalhar o mestre. Sai daqui, ô jumento. É verdade. A galera então está começando a gritar. E sabe o que é mais interessante? É que Bartimeu não dá a mínima. Olha que coisa doida. Aqui já existe um outro fato, porque Bartimeu se mostra um cego que enxergava mais do que muita gente. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando a gente está tentando dar gritos de misericórdia para Deus, tem gente que manda a gente calar a boca. Tem gente que manda você crescer. Tem gente que manda você, se vira, ou para de incomodar. Sabe o que você precisa? Ao invés de ficar gritando por Jesus, você precisa tomar vergonha na sua cara. Você precisa parar de ser a geração mimimi. Você já deve ter ouvido isso de alguém. Se não ouviu, graças a Deus. Tem muita gente que fica olhando. E sabe o que a gente faz diante disso? A gente se cala. A gente fica quieto. Muitos de nós aceitamos sobre a nossa vida pesos de pessoas que estão mandando a gente ficar quieto quando a gente está tentando buscar em Jesus alguma coisa. Eu já vivi isso na minha vida. Eu já ouvi de amigos meus em momentos em que eu estava mal, tentando buscar Jesus, amigos meus dizendo, assim como foi, os amigos de Jó diziam para ele: mano, desiste, larga, abandona esse Deus. Se ele fosse teu Deus, ele não te deixava ficar mal. Mas aí, olha só, algo incrível aconteceu. Sabe por quê? Vamos lá, vamos fazer a cena de novo. Bartimeu, agora você grita com vontade. Jesus estava aqui. O reino de Deus é como a tela do Windows. Peraí. Sabe o que aconteceu? No meio da multidão toda, no meio de um monte de gente mandando ele calar a boca, Jesus ouviu o chamado de Bartimeu. Havia uma distância, Jesus, ele ouve. E aqui a gente começa a olhar agora a partir da ótica de Jesus. Porque agora até aqui a gente viu várias ações incríveis de quem? De Bartimeu, obrigado. No final você vai ganhar um chocolate. Só você me responde primeiro, filha. Você também. Aí vocês dividem então, porque eu não tenho dinheiro para comprar 2. Aí olha só. Aqui mostra um pouco do caráter de Jesus. Sabe por quê?
Às vezes a gente, diante de pessoas que estão pedindo ajuda, a gente faz o quê? Memphis Depay. Sabe o que Jesus nos mostra? Não importa quanto Jesus era importante, não importa o tamanho da multidão que estava ali para ouvi-lo, não importa a importância do ensinamento que ele estava dando, tipo, o reino de Deus é como a tela do Windows. Jesus, ele mostra que diante de um clamor, diante de alguém que clama por uma ajuda, com o coração quebrantado, diante de alguém que grita por ajuda, com o coração de adorador, dizendo: Jesus, filho de Davi, eu sei quem o Senhor é, por favor, tem misericórdia de mim. Eu sei que o Senhor pode não fazer nada, mas tem misericórdia de mim. Jesus esquece tudo, para imediatamente, ele ouve e manda chamar. Jesus, então, isso mostra para a gente o caráter de Jesus, de um Deus que quando nos ouve, ele para. Um Deus que quando te ouve, ele silencia tudo ao redor para tentar entender aquilo que você está precisando. E aí então, olha só o que acontece a partir daqui. Jesus corresponde a esse clamor sincero, quebrantado de Bartimeu. E existem vários textos da Bíblia que confirmam esse caráter de Jesus. Por exemplo, Jeremias 33, um texto muito conhecido que diz: então vocês clamarão a mim e eu dos céus os ouvirei. É garantia de Deus, a Bíblia está dizendo isso. Outro diz: clama a mim e eu te responderei. Olha outro texto que está dizendo aqui, em Atos, por exemplo, no capítulo 10, a Bíblia diz que existia um homem chamado Cornélio, um anjo, meu irmão, Cornélio nem judeu era, um anjo apareceu para Cornélio e disse o seguinte: Cornélio do céu, as tuas orações, os teus pedidos, as tuas ofertas, Cornélio, você está falando tanto, você está clamando tanto, que você levantou um memorial diante de Deus, que Deus foi obrigado a parar tudo e olhar para você. Olha só, o que eu quero que você entenda é que eu estou mostrando para você como Bartimeu clama de maneira diferente, de como Bartimeu ele pede de maneira diferente, de como Bartimeu se submete a Jesus de uma maneira diferente, e de como Jesus corresponde a isso. E aí, olha só o que acontece. Então, Jesus manda chamar um homem cego, mendigo, condenado, miserável. Jesus manda chamar para perto dele. Jesus manda chamar depois de um grito sincero. E aí agora então, tudo que Bartimeu tinha feito até aqui valeu a pena, porque agora ele se encontra face a face com Jesus. Se encontra face a face com a primeira vez, a primeira chance que ele tem na sua vida toda, de provar uma vida diferente. Antes, ele não havia nenhum tipo de esperança, mas agora com Jesus, existe uma esperança. O que eu quero que você entenda aqui, é que nós falamos de muitas vezes nós estarmos com o nosso coração machucado, nós estamos mal, sem esperança, desanimados com a nossa vida, como eu disse, às vezes vivendo situações complexas de desânimo e tristeza e outras coisas tantas. E às vezes a gente tem a oportunidade de, num lugar como esse, clamar por socorro de Jesus, criar essa oportunidade. Mas às vezes a gente deixa passar, porque a gente sequer se lembra de Jesus, que quando ele ouve um clamor sincero, ele para, e ele escuta, e ele responde. Meu irmão, o que eu quero que você entenda é que no dia que você começar a praticar isso, no dia que você começar a clamar Jesus de verdade por tudo aquilo que você precisa, você vai ver algo sobrenatural acontecendo. Sabe o que é esse sobrenatural? É Jesus te chamando para perto, e aí, sabe o relacionamento que você tanto deseja ter com Jesus, ele começa a acontecer, porque a distância diminuiu, mas começa no clamor, começa na oração. Então, voltando para a história, para a gente caminhar para o fim,
versículo 50, a Bíblia diz que Bartimeu então, e olha a hipocrisia da multidão. A multidão que antes dava bronca em Bartimeu para ele parar de gritar de uma maneira brava, foi a mesma que chegou toda alegrinha para Bartimeu, falando: Bartimeu, alegre-se agora, o mestre te chama. Eu imagino que tem um monte de gente que queria ter ficado amigo de Bartimeu nessa hora, só para estar do lado do mestre também. Mas aí então, olha que coisa louca, a Bíblia diz então que Bartimeu, ele faz o quê? Olha aí, versículo 50, o que Bartimeu ele faz? Quem sabe fala alto. Ele deu um salto, mas antes o que ele fez? Ele pegou a capa dele. Meu irmão, essa blusa aqui, eu não lembro quanto custou, mas acho que foi cara. Ela foi feita no Camboja. Deve ser de um algodão power. A Bíblia mostra que Bartimeu tinha uma capa. Ele pega essa capa, ele pum, receba, filho. The king, the power. Cara, olha só, sabe o que a capa representava para Bartimeu? A única coisa que ele tinha. Sabe o que a capa representava para ele? A identidade dele. Sabe por quê? Porque naquela época os mendigos tinham uma capa, porque a capa não só colocava sobre ele uma marca de que ele era mendigo, como também era aquilo que protegia ele do frio. Era a única coisa que ele tinha. Mano, olha só, quando Jesus chama ele, a única coisa de valor que ele tinha, a única coisa que representava ele, ele pega, ele nem pensa duas vezes, ele joga fora. O que eu quero que você entenda é que ele ainda não sabia o que Jesus ia fazer, mas ele, de uma maneira clara e profética sobre a vida dele, ele lança a capa fora e fala: eu não vou precisar mais dessa capa, porque eu tenho a convicção de que se ele me chamou, eu vou encontrar com ele, e a minha vida não vai ser mais a mesma. Eu decido hoje largar minha capa, porque eu dou um basta na minha condição, eu dou um basta na minha vida ruim, eu dou um basta na minha tristeza, eu dou um basta na condenação, eu dou um basta na doença. Eu olho para Jesus, mesmo sem ainda saber o que ele vai fazer, mas eu olho para ele com a convicção de que essa capa não me representa mais. Então, olha só, a Bíblia diz que diante desse passo de desprendimento e de confiança, ele se encontra com Jesus. Vem cá, Bartimeu. A multidão que antes gritava, agora aplaude ele, gente. Bartimeu. A multidão dizendo: esse é meu ceguinho. Vem cá, Bartimeu. Esse é meu ceguinho. Sempre fui amigo dele, sempre dei umas esmolas para ele. Aí então, Jesus, ele deve ter olhado para Bartimeu. Bartimeu era cego, tá? Não, mas cego não fica de olho fechado. Interpreta. Dá seu jeito. Também cego não usa óculos também, né, filho? Não tem como, não, tira o óculos, Aí Jesus chega e olha só, aqui há um outro princípio muito importante, sabe por quê? Jesus, ele olha então para Bartimeu e ele diz o seguinte: Bartimeu, o que você quer que eu faça por você? O que você quer de mim? O que Bartimeu mais fazia até aqui? O que ele fazia? Ele pedia. E agora ele está diante da oportunidade de fazer um grande pedido. Só que aqui também mostra, lembra que eu estava falando sobre o coração de Bartimeu, de como ele era um cego que enxergava mais do que todo mundo enxerga. Às vezes, presta atenção, às vezes a gente chega para Jesus e a gente pede para Jesus coisas que qualquer homem pode realizar por nós, ou coisas que nós mesmos podemos fazer por nós. Tipo assim, às vezes a gente pede para Jesus que ele faça coisas para a gente, ao invés de nos tornar alguém que conquiste aquilo que a gente quer. Eu peço para Deus me transformar num vitorioso, ao invés de pedir condições para vencer com a ajuda do Senhor. Mas Bartimeu, ele mostra para Jesus que ele entende quem está ali com ele, e ele pede algo que somente Jesus poderia fazer.
O que ele fala para Jesus? Que eu enxergue. E aí então a Bíblia diz, em outras versões, diz que Jesus olha então para Bartimeu e diz: Bartimeu, a sua fé te salvou. Mas não foi só por causa de uma fé assim, de algo desse encontro, não foi. Sabe o que foi? A fé de Bartimeu, ela é manifestada desde lá do começo, quando ela reconhece Jesus, quando ela entende quem é Jesus e quando ela faz o pedido certo para Jesus. Meu irmão, existe um texto na Bíblia, em Tiago, no capítulo 4, que diz o seguinte: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Meu irmão, o que você tem pedido para Deus? Salomão, por exemplo, ele é um dos grandes reis descritos na Bíblia, e uma das histórias mais incríveis dele é que quando Deus falou para ele: eu vou realizar qualquer desejo do seu coração, me pede o que você quiser. Ele poderia ter pedido riqueza, ele poderia ter pedido poder, mas ele pede sabedoria, porque ele sabe que se ele pedir sabedoria, só Deus podia dar para ele. E Deus dando sabedoria, riqueza e poder, chegaria naturalmente. Mas Jesus então ele faz essa pergunta: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Porque por mais que Jesus talvez tivesse até uma ideia do que Bartimeu queria, ele queria ouvir da boca de Bartimeu o que ele queria, para saber se realmente o coração de Bartimeu entendia quem é que estava ali com ele. E Bartimeu pede certo. Bartimeu era um cego incrível. E aí então Jesus olha para ele e fala: Bartimeu, foi bem agora, você fez um cego legal, você está cego ainda. Bartimeu, sua fé te curou. Imagina que ele olhou e falou: Jesus, o senhor é bonito, hein? Eu sei, obrigado, querido. Mas olha só, pode sentar lá, Bartimeu. Não, deixa o óculos aqui, você foi curado, pai. Olha só. O pedido de Bartimeu mostra para Jesus duas coisas. Primeiro, de que ele sabia o que pedir para Jesus. Ele pedia certo. Tipo assim, diante da oportunidade de alguém que pode transformar a vida dele, ele não pede algo pequeno, ele pede: Senhor Jesus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer por mim, aquilo que é impossível para o ser humano, aquilo que ninguém vai acreditar que o Senhor fez, eu sei que você pode fazer, faz por mim. E a outra coisa que mostra nesse pedido para a gente é de que Jesus, ele espera alguém dar permissão para ele fazer. Jesus não sai fazendo nada sem que você abra o seu coração para ele. É por isso que ele pergunta. Então, para finalizar, o resultado são essas duas coisas. A resposta de Jesus: vai, sua fé te salvou. E aí, por fim, mostra o último motivo pelo qual Bartimeu era um cego, agora ex-cego, ex-mendigo, ex-condenado, ex-sem esperança, ex-fraco, ex-tudo de ruim que você pode imaginar. Ele podia voltar agora e jogar na cara da multidão: toma aí, seus trouxa, me segura agora. Mas sabe o que Bartimeu faz? Olha só, essa é a última ação. Diz: no mesmo instante o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Fique em pé aí onde você estiver, mas não se desliga agora não, fica atento aqui comigo. O louvor pode subir já, rapidão, rapidão. Olha só, eu não sei o porquê, eu não faço ideia do porquê. Talvez Jesus tenha me direcionado a falar sobre essa história nessa noite, até porque ela é uma história que todo mundo aqui conhece, pelo menos a maioria. Mas a verdade é porque de alguma maneira Jesus, talvez ele esteja identificando no nosso meio alguns Bartimeus. Tipo, não cego fisicamente falando,
mas alguém que parece que está caminhando sem esperança. Parece que é alguém que está desistindo da vida. Alguém que possa ter perdido o propósito da sua própria vida. Talvez os dias tenham sido injustos com você. Independente da tua idade, eu repito isso. Talvez você olhe para você e fale: caramba, parece que tudo dá certo para os outros, mas não dá certo para mim. Mas meu irmão, eu quero que você entenda de que algo maravilhoso já aconteceu na sua vida hoje. Sabe por quê? Porque você está aqui. De alguma maneira, assim como Bartimeu, você já se colocou no lugar onde você poderia talvez encontrar a oportunidade da sua vida de encontrar com Ele. E hoje, mais do que tudo, eu tenho uma convicção de que quem está aqui é o próprio Jesus, o mesmo que curou Bartimeu. Talvez assim como Bartimeu, nem eu nem você estamos vendo Ele fisicamente, mas nós sabemos que Ele está aqui. E a minha pergunta para você é: aqui está então a oportunidade que você pode criar de chegar até o Senhor e num clamor sincero de adoração falar para o Senhor: Jesus, tem misericórdia de mim, faz só o que você pode fazer por mim. Tem pecados que eu estou cansado de lutar contra, Senhor, faz aquilo que só o Senhor pode. Mas Jesus, o Senhor que é o Cristo, eu reconheço quem o Senhor é. Jesus, toma o meu coração. Talvez a oportunidade nessa noite, quem vai criar é você, porque Ele está aqui. Por isso eu quero pedir para que você, em nome de Jesus, feche os seus olhos onde você estiver. E que em nome de Jesus, nada agora possa roubar a sua atenção, porque talvez, cara, de verdade, esquece agora quem está em volta de você, porque talvez a tua preocupação, talvez com quem está em volta de você, pode ser exatamente o que aquela multidão estava fazendo com Bartimeu, mandando ele calar a boca. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: se você se encontra dessa maneira, se você tem andado mal os seus dias, se você tem se sentido condenado e longe, distante de Jesus, eu quero desafiar você a dar um passo de coragem e criar a oportunidade de chegar até Ele nessa noite e se permitir ser transformado, porque quando você chegar, a pergunta de Jesus para você vai ser: o que você quer que eu te faça? E aí é a tua chance de começar a ver a transformação que só Jesus pode fazer na sua vida. Então todos aqui de olhos fechados agora, se Deus está falando com você, eu quero desafiar você a sair do teu lugar e vir até aqui a este altar, como se fosse Bartimeu dando um grito desesperado para Jesus, dizendo: Jesus, hoje eu quero aquilo que só o Senhor pode fazer. E enquanto nós cantamos aqui nessa noite, nós vamos cantar uma música agora. E enquanto nós cantamos, você, se o Senhor está falando com você, não importa se você está aqui hoje pela primeira vez, se você já tem vindo aqui bastante, cara, sai do teu lugar e vem até aqui. Experimenta esse encontro com Jesus, experimenta esse encontro sobrenatural com Jesus. Meu irmão, não deixa nada te parar nessa noite. Aproveita a oportunidade de se lançar diante dele em nome de Jesus. Eis-me aqui.